Estamos ao vivo, nesta quarta-feira, dia 29 de julho. Bom, então, primeiramente, eu gostaria de desejar boa noite para todos os que estão aí do outro lado. Desejar as boas-vindas para a Vanessa, minha convidada de hoje. Eu estou realmente muito feliz pela presença dela aqui. Eu conheci a Vanessa em 2017, já vou contar um pouquinho mais da nossa história aí juntas. Então, essa é a segunda conversa, a segunda live de uma série de entrevistas que eu estou fazendo com mulheres que inspiram, mulheres inspiradoras. E para mim, a Vanessa é uma dessas pessoas, né, que proporcionou aí para mim, na minha vida também, várias coisas positivas, né, a partir de mulheres que se conectam, que compartilham seus desafios, que se fortalecem. Então, obrigada, Vanessa, por ter aceito o convite, né? Por estar aqui hoje, compartilhando um pouquinho da trajetória e da rede também com as pessoas. Muito obrigada pelo convite e vai ser um prazer estar aqui com você e compartilhar um pouco, não só da minha história, mas das mulheres e da nossa história com quem está assistindo. Maravilha. Vanessa, me diz uma coisa, por que você decidiu criar uma rede de mulheres? Por que uma rede de mulheres? Eu gosto sempre de contar essa história porque eu falo que se não fosse por um castigo, eu não estaria aqui hoje e eu acho que não sei se a rede chegaria a esse nível ou eu teria conhecido mulheres maravilhosas que eu conheço hoje. Então, isso se resume na minha história. Até os meus 12 anos, meu sonho era ser jogadora de futebol. Então, eu estudava, mas sempre nos meus intervalos, quando eu estava em casa, eu dava um jeito de jogar futebol. Participei de alguns campeonatos na escola. E daí, acho que de tanto encher o saco do meu pai, teve um dia que eu fiquei sabendo que tinha uma escolinha na época, ali no SIC, uma escolinha do São Paulo. Eu enchi o saco do meu pai uma semana, até que ele me levou lá para conhecer. Eu fiquei encantada com vários campos de futebols. E daí eu lembro que ele chegou e perguntou para mim, Vanessa, é isso que você quer? Eu falei sim. Daí a gente marcou para o outro dia para mim ir lá fazer uma peneira, para ver mais ou menos como eu jogava, em que posição eu me encaixava melhor. Daí eu falo, esse amanhã nunca chegou tanto que hoje eu estou na área. A única coisa que eu lembro, que eu falo que eu nunca vou saber o real motivo, porque o meu pai faleceu. A única coisa que eu lembro que ele falou do castigo, ele falou, ó, você está de castigo, eu não vou levar você mais para a escolinha, eu vou pagar para você um curso na época de introdução à informática e você vai estudar já para pensar em um estágio. Então, assim, eu não consigo entender porque eu nunca fui de brigar na escola, não tive notas tão altas, mas também não tive nota baixa. E daí, no fim, o curso que ele começou a pagar para mim, ele achou que saiu de uma dor de cabeça e entrou em outra, porque eu me apaixonei tanto por aquela máquina na época, eu queria entender como que funcionava aquela navegação, o que tinha por trás daquela tela, aqueles componentes. Foi nesse curso que eu me apaixonei pela área. Daí, depois. Peraí, mas você não só se apaixonou pela área, você se apaixonou por uma pessoa também, né? Uhum, porque daí em todos esses cursos que eu fiz de introdução, montagem e manutenção, o primeiro eu fiz sozinha, o segundo eu conheci o meu marido, na época eu fiquei com um livro dele, tenho até hoje Universidade Hacker, foi esse livro que a gente manteve o contato, a gente se aproximou, e hoje nós somos casados e temos um Tech Baby. Então foi todo Olha, um processo, um curso de introdução à informática, fez eu trilhar esse caminho e também fez eu conhecer o meu marido. Um castigo, né? olha só, a gente nunca sabe, né, o que vai acontecer, mas às vezes Deus escreve certo pelas linhas tortas, né? Às vezes a gente não entende no momento, às vezes são coisas que são desafios, são dificuldades que a gente passa, mas que mais tarde a gente agradece, né? Claro que passar pela dificuldade não é fácil nunca, mas sempre depois às vezes tem um propósito maior, né? E eu acredito muito nisso, sabendo, por exemplo, através da rede, né, quantas dezenas de mulheres que ela ajudou a empoderar, a fortalecer, né? Inclusive, me ajudou muito também, né? Eu conheci muitas mulheres assim que para mim são inspiradoras, né? E criar esse ambiente harmônico onde as mulheres, né, compartilham as suas conquistas, mas também compartilham as suas dificuldades diárias, né? Porque
Fala um pouquinho, Vanessa, do mulheres na tecnologia, né? Quando fala de mulheres na tecnologia, quais são as áreas que trabalham e por que falando dos números, assim, qual que é a comparação entre mulheres e homens, né? Porque, enfim, acho que nasceu muito dessa dificuldade, muitas vezes, né, pelas mulheres serem minoria, ainda num mercado que é predominantemente masculino, né? Uma coisa que me marcou bastante é que depois que eu comecei a atuar na área, eu fiz curso técnico, comecei a faculdade, a maioria dos eventos que a gente tinha focado em tecnologia, que eu falo essa parte mais técnica, programação, redes, robótica, ou eu era a única mulher nesses eventos, ou era eu e mais 2 ou 3 mulheres. Ou, que nem aconteceu na minha turma, a gente começou uma turma de 40, tinha acho que umas 5 mulheres, a gente se formou em 3. Então, eu comecei a perceber isso, e daí até eu comecei a me aprofundar e a pesquisar. Por que tem poucas mulheres na área, sendo que é uma área, que eu falo, uma área fascinante, onde eu consigo ter um aprendizado imenso, que eu consigo aprender as várias outras áreas que se relacionam, e cadê essas mulheres? Eu falo, foi observando isso, e outra coisa que eu acho que eu sempre tive um sonho, é que assim, eu cresci vendo a minha mãe ajudar as pessoas, então ela sempre, por exemplo, recolhia roupa, alimento e ajudava quem precisava, e eu até brincava na época, quando eu crescer eu vou ser igual a senhora, mãe. Então, daí o que acontece? Fiquei com isso na cabeça e eu comecei a identificar que tinham poucas mulheres. E daí, assim, eu acho que o primeiro insight que eu acho que eu me recordo de ter realmente, isso daí estava de alguma forma comigo, sem eu perceber, foi que durante o curso técnico que eu estava fazendo, técnico em informática, abri o primeiro processo de monitoria. Resumindo, eu era praticamente a única mulher que entrou para o processo, e eu lembro que eu conversei com a minha amiga na época, eu falei, isso vai mudar a minha vida. Eu fiquei estudando uma semana direto, eu saía da escola e ia estudar, eu passei em primeiro lugar no curso, e eu era a única mulher dentre os monitores. Daí eu passei de monitora para auxiliar de instrutor e instrutora. A gente teve 2 processos seletivos, e eu consegui colocar 2 mulheres lá dentro. Eu falei, tá, eu sou a única aqui. Na época a gente via toda a parte de montagem e manutenção, a parte de desenvolvimento web, e assim, já tinham poucas mulheres nesse curso. Eu falei, não, vou dar um jeito de colocar pelo menos uma mulher a cada processo seletivo e mostrar que elas podem. Então, nos Mas dois. isso muito também pela sua dedicação, né? E também como que foi esse trazer mulheres para dentro? Tenho certeza que foi passando, né? Como se dedicar, como estudar adequadamente. Aham, e daí, assim, uma delas, ela tinha, além dela ter dificuldade, ela que gostava muito da área, eu lembro na época, ela tinha um pouco de medo e de receio de apresentação em público, ainda mais de falar do conteúdo técnico. Toda vez que ela tinha que fazer apresentação, ela passava mal. Então, daí o que eu fiz? Eu conversei com ela, a gente fez todo um trabalho, ela conseguiu apresentar, e ela foi uma das aprovadas nos processos seletivos que eu consegui ajudar. Então, tipo, teve além dessa superação de todo o conteúdo e de mostrar que ela conseguia, eu consegui ajudar ela também a superar essa barreira de apresentação em público. Ela achava que ela não era capaz, ela falou, nossa, imagina eu falando de conteúdo técnico, onde a gente praticamente, as mulheres não existem. Eu falei, não, você consegue, a gente está aí para superar barreiras. Então, o que eu lembro mesmo foi, de alguma forma indireta, que eu consegui meio que já começar a ajudar sem ter uma rede ou um grupo ainda. Sim. Mas essa questão que tu fala, né, de sair dos bastidores, de ir para frente, pegar o microfone na mão e falar do conteúdo técnico, né, que, por exemplo, muitas vezes dominam tanto quanto, às vezes até mais, mas não tem essa coragem de ir para frente, né, de assumir essa posição. Enfim, né, eu também já passei por isso. E o From Ladies to Ladies, né, que é um evento que a rede organizava, que em 2017 foi organizado, então, para mim, ele teve muito esse caráter, né, de... Então, apesar de trazer uma questão, né, que apesar de ser tech ladies, mulheres da tecnologia, tem uma abertura muito grande para mulheres de outras áreas, né? Tanto que eu sou de engenharia ambiental, mas olhando que a tecnologia, como todos sabem, ela permeia todas as áreas, né? E todas as áreas utilizam para soluções. Enfim, hoje em dia os trabalhos estão aí majoritariamente, né, remotos. Então a tecnologia ela é um meio, né, para soluções, para tudo que a gente for pensar. E aí, naquele momento, também foi um momento que eu fui falar sobre os ODS, né, sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Mas eu nunca tinha dado uma palestra.
Então, assim, foi realmente aquele momento, né, de vai, você consegue, e aí mais mulheres lá assistindo na palestra e dando apoio, e você foi bem, e é isso, mesmo sabendo, né, que não ficou 100%. Mas esse momento foi, sim, uma virada de chave para mim. Claro que, né, com todos os seus medos, tudo aquilo que representa, mas foi extremamente importante, assim, para minha trajetória, né, esse momento. Isso que você falou é bem bacana, até porque normalmente quem me vê hoje e quem me conheceu ainda, mais ou menos na minha adolescência, não me reconhece porque eu era muito tímida e eu não conseguia falar em público. Então foi através de todo esse trabalho em comunidade. Normalmente o pessoal fala, nossa, mas você ajuda muitas mulheres. Eu falo, é o contrário, eu sou ajudada. Você acha que você está ajudando, mas no fim você está sendo ajudada e você acaba crescendo. Então isso me ajudou bastante, me abriu várias portas, tanto que hoje eu sou professora. Então eu falo, a Vanessa de 10, 15 anos atrás era uma, a Vanessa de agora é outra, justamente por causa dessa mudança, da gente se apoiar, e que nem você falou, o Tech Ladies, quando ele foi criado, ele sempre teve como objetivo aproximar e trazer mais mulheres que queiram desenvolver os seus trabalhos por meio da tecnologia. Então, não obrigatoriamente você vai conhecer tecnologia, você tem que ser uma programadora ou atuar na área, mas eu falo que hoje a tecnologia está tão presente no nosso dia a dia que você não precisa atuar na área, mas você pode conhecer. Com Então, certeza. eu falo por isso que a gente é uma rede, mulheres que querem se aprofundar ou que querem conhecer a área de tecnologia. Não precisa ser necessariamente da área. O importante é o quê? O principal é querer conhecer e se aproximar de outras mulheres. E é o que você falou, a gente se apoia e tem uma sororidade. Nós nos apoiamos, eu falo que nós somos uma família, nós crescemos juntas, temos as nossas dificuldades, mas eu falo que o principal objetivo e o propósito está se cumprindo. A gente está se ajudando, está crescendo, e ver você hoje, para mim, realmente não tem preço, sabe? Eu falo que se o Tech Ladies, ou esse propósito, esse sonho, conseguir ajudar no mínimo uma mulher, eu brinco que eu morreria feliz, eu morro feliz. Então, eu falo que não tem preço. Fala totalmente gratificante, eu acho que supera qualquer coisa, não tem nem dinheiro que pague isso. Muito bacana. Eu agradeço aí de coração pela oportunidade, né? E uma coisa assim que sempre chama atenção é que você sempre fala, né, com muito carinho do apoio que o seu marido dá, né? Que o Joelson, que ele sabe. Enfim, como que ele tem sido também importante, né, em dando apoio, dando suporte, né, para todos esses seus planos, né? E com certeza, né, a pessoa que a gente tem do lado é sempre muito importante para colocar os nossos sonhos em prática, né? Então eu acho bem legal trazer isso aqui. Quando eu falo do Joelson, o maior destaque que eu tenho hoje dele é que eu brinco, que se eu soubesse que eu ia ter esse crescimento enorme, eu teria casado antes. Porque assim, o Joel, em nenhum momento ele colocou barreira, ele sempre falou, Vanessa, eu falava, eu preciso fazer tal coisa. Ele falou, vai lá e faz. Então, o Tech Ladies nasceu mais porque ele também me deu, eu falo esse empurrão, ele falou, não, você consegue, você é capaz. Então, eu sempre ficava com receio, eu falei, nossa, vou falar de tecnologia, ou às vezes de programação, mas não tenho tanta experiência como muitas pessoas poderiam. Ele falou, Vanessa, vai lá e faz. Então, ele que ajudou a gente, me ajudou e ajudou a rede a ser o que é hoje. E assim, ele me ajudou também, principalmente nesse momento que eu fiz querendo ou não, passei por um momento de transição na minha vida pessoal e na minha carreira, porque agora nós temos o nosso Tech Baby, já tem 1 ano e 6 meses, então foi uma mudança enorme, e o apoio dele também foi fundamental. Então, assim, ele não me ajuda nessa parte da paternidade, ele cumpre o papel dele. Então, por exemplo, agora a gente está à noite, o Henrico está com ele. Então, falo que hoje eu estou crescendo por todo esse apoio que eu estou tendo dele. Então, por isso que o Tech Ladies, ele tem o ambiente seguro para as mulheres discutirem, a gente tem grupo do WhatsApp e o Telegram, mas é aberto para todos, porque eu acredito que para a gente alcançar toda essa parte de equidade, homens e mulheres têm que trabalhar juntos. Então, eu falo que isso foi fundamental. Qualquer dúvida que eu tenho, eu falo, e às vezes eu falo a síndrome do impostor, começa a incomodar, ele fala, Vanessa, é só fazer. Então, eu falo que é um crescimento, é uma parceria muito, muito boa. Então, eu falo que eu só tenho a agradecer a ele, até por todo esse apoio. E ele também é uma das pessoas que apoia totalmente essa parte de equidade de gênero, de trazer as mulheres. Muito legal. Obrigada por compartilhar, né? E
E, assim, realmente isso é muito relevante, muito importante, né? Eu sei que homens vão assistir também, e esse é o objetivo, né? A gente falar sobre o poder da mobilização, o poder da união, o poder das redes, né? Sejam redes de mulheres, redes de homens, redes do que for, né? Mas essa questão, né, quando é realmente importante a gente ter o apoio da família, ter o apoio de quem está do lado, porque se torna mais fácil, né? Não que a gente vá desistir, né? Porque determinação, com garra, a gente vai em frente. Mas esse apoio realmente faz a diferença, né? E até falando um pouquinho do meio que eu tô nesse momento, que é o meio da política, né? Eu conheci muitas pessoas, né, que tinham até a vontade de participar mais ativamente da política, serem candidatas, e de semana a semana eu vejo mulheres desistirem, né? Justamente por quê? Por não ter apoio familiar, por não ter apoio da pessoa que está do lado, por não ter apoio dos filhos. Então a gente precisa de uma maior diversidade. Os homens são muito importantes, né, para que a gente tenha mais mulheres ocupando esses espaços. Enfim. Vani, fala para mim um dos momentos assim. Eu sei que talvez agora, né, já foram tantos momentos emocionantes na rede, mas se você pudesse recordar o primeiro momento assim que você ficou bastante emocionada, né, por ver o potencial daquilo que estava surgindo, daquilo que estava sendo criado. Você lembra de um momento desses para compartilhar? Foi nesse evento que você estava, que eu fui um Ladies to Ladies, que eu vi realmente e senti o poder de uma comunidade. Eu já tinha sentido, mas não naquele nível. Cada uma contribuiu de alguma forma. A gente não precisou ficar falando, ah, faz isso, faz aquilo. Eu lembro que eu tive que passar algum lugar, acho que eu tive um contratempo. Eu cheguei, já estava tudo organizado, cada uma contribuiu. Então, daí foi aí que até eu tinha passado até por um momento difícil um pouco antes. Eu pensei, nossa, será que eu estou conseguindo ajudar essas mulheres? Ou será que a gente está no caminho certo? Então, foi esse evento que eu falei que foi um marco enorme. Todo mundo colaborou, ajudou da sua forma, foi um evento muito lindo, que eu falo que eu senti um poder extremo de trabalhar em comunidade, da oportunidade da gente se ajudar, independente da área que a gente atue, por mais que seja uma rede focada em tecnologia, mas acredito que toda essa parte de ajuda entre as mulheres não tem preço. Então, o Fan Ladies to Ladies que você participou, eu senti uma energia que eu não sei explicar. Foi uma energia imensa, uma colaboração. A gente teve os contratempos, mas o evento ele ficou tão lindo, então eu falo que valeu a pena. A gente ficou acho que até 1 hora, 2 horas da manhã lá no Sebrae ainda, no evento, planejando, organizando, e já era 6, 7 horas da manhã, a gente já estava lá esperando as mulheres. Foi um evento muito lindo e teve uma energia imensa. Eu falo que foi um divisor de águas para mostrar que a gente está no caminho certo. E realmente, assim, eu acho que um dos pontos principais é realmente a partir do momento que você dá espaço, né, para as pessoas co-criarem, para as pessoas participarem, se sentirem responsáveis, porque não é uma simples participação, mas é se desenvolver, né? Desenvolver as relações interpessoais, se testar as suas capacidades, as suas habilidades. Então, realmente é um ambiente de desenvolvimento. Isso é extremamente positivo, tanto que depois, na Global Shapers, eu acabei participando do time de eventos, né? E nós organizamos 10 eventos sobre a quarta revolução industrial nas universidades e tudo mais. Então, até essa experiência, né, no Tech Leads foi bem interessante, porque eu senti a vontade, né, para fazer parte do time de eventos, para liderar esses processos. Então, foi bem bacana. Eu queria puxar uma questão, já que você falou da colaboração. Qual que é a importância que você vê hoje, Vanessa, para as coisas se desenvolverem? A importância da colaboração e a importância das parcerias nesse mundo que a gente vive, né? Para pensar em projetos, para pensar em redes, para pensar no que for. Colaboração e parcerias. Qual a importância disso? Eu vejo, nesse momento que a gente está vivendo, eu acho de extrema importância, porque eu acredito que a gente tem que se ajudar de alguma forma. Então, todas as dificuldades que a gente está vendo, que eu falo que eu não estou enfrentando, mas eu observo, acompanho as pessoas e tento ajudar o máximo que eu posso. Então, toda essa parte de colaboração e parceria, eu acho que está fazendo toda a diferença. E não está deixando muita gente, que eu falo, nesse momento cair. Então, um exemplo que eu trago
foi até no começo da pandemia, que até eu fiquei um pouquinho desesperado, pensei, meu Deus, o que a gente vai fazer? Como que vai ficar a situação, as pessoas? Eu pensei como um todo, eu estava conversando com a Fernanda, que ela é uma das ladies que ajuda na equipe, que eu falo que Tech Ladies não é só a Vanessa, tem uma equipe, tem a comunidade, então são todas as mulheres que participam. Eu estava conversando com ela, eu falei, nossa, Fer, como que a gente vai ajudar essas mulheres? Daí a gente começou a conversar, eu falei, principalmente as empresárias, né? Porque o impacto, dependendo do ramo, da atividade, é um impacto tremendo. Então, a gente começou a conversar, daí surgiu assim, numa conversa, que acho que era 1 ou 2 horas da manhã, a gente preocupada com o que ia acontecer. A gente criou o Permuta Ladies. Então, o Permuta Ladies, qual que é o objetivo dele? É um grupo de troca e permutas entre as empresárias de todos os ramos de atividade. Então, eu falo que tem parceria, tanto para uma ajudar a desenvolver o negócio da outra, mas tem essa questão de permuta, de colaboração. Então, qualquer mulher pode entrar, pode divulgar o seu negócio, ela se apresenta, o que ela faz, qual o serviço, o produto que ela oferece, o que ela está precisando e o que ela pode permutar. Então, assim, a gente está tendo cases muito bacanas, uma delas é da Bia, que ela está ajudando, ela trabalha com essa parte de design, está ajudando as empresárias, através de permutas, a construírem a sua identidade digital, principalmente no Instagram. Tem a Elaine, da Geleia, da tia Anastácia, que ela era massoterapeuta, daí quando começou essa pandemia, ela sentiu já o impacto na hora dela, ela sabia fazer, tinha feito um curso de receitas, de geleia, ela construiu o negócio nela nessa pandemia, e hoje ela está fazendo sucesso. Então, a gente tem vários exemplos e cases. Eu acredito que o Permuta Ladies, nesse momento, é um exemplo bem prático e um case bem bonito e bem prático para a gente mostrar. Aconteceu um acidente ali com o Henrico, pelo jeito. Ai, coração de mãe nesse momento, né? Deve ter caído alguma coisa que ele tá indo, tá subindo por tudo. Então, o Permuta Ladies é um exemplo bem prático de colaboração, de parceria. Então, uma ajuda a outra, uma divulga o negócio da outra. Então, estão saindo negócios, mas principalmente trocas. Eu falo que esse é um outro exemplo e um case que eu acredito que resume tudo. Vanessa, já para a gente ir indo para o final, né, não se alongar muito, eu queria saber como que você vê a área da tecnologia para adolescentes, para meninas, né? Se você pudesse dar um conselho, até para pais, né, para inserir as filhas, principalmente as meninas na área da tecnologia, né? O que você falaria? Para as meninas é que elas sigam com os seus sonhos, porque hoje a gente tem não só Tech Ladies, mas a gente tem várias comunidades, várias mulheres que podem apoiar, caso elas tenham qualquer dificuldade, que eu falo bem mais do que a gente só focar no técnico, a gente tem todo esse apoio, e o que eu falo sempre, sororidade. Então, para elas não desistirem e os pais deixarem realmente, darem todo o apoio para essas mulheres, porque eu falo que eu me apaixonei pela área. O meu pai, porque ele não tinha tanto conhecimento, ele achava que eu só ficava atrás do computador, mas não fazia nada. Mas eu falo, hoje a gente tem comunidades e grupos para ter esse apoio. Não só Tech Ladies, mas outros grupos, e no que precisar, contem comigo, com o Tech Ladies, com qualquer outra comunidade. Então, hoje a gente tem esse apoio 100% para a gente não perder esses talentos. Então, eu falo que o objetivo principal é manter essas mulheres para que elas continuem na área, não desistam dos seus cursos e a gente consiga trazer mais talentos. A gente está precisando de mais talentos na área de tecnologia, principalmente mulheres. E que profissões, só para a gente ter de uma maneira mais prática, né? Quais são as profissões na área da tecnologia? O que está em alta é o que envolve programação, desenvolvimento, só que não é só desenvolvimento, a gente tem várias vertentes, desenvolvimento front-end, que é focado em interface, desenvolvimento back-end, a gente tem também, quem não curtir desenvolvimento pode trabalhar com infra, pode ser também uma líder em todo esse processo de desenvolvimento, testadora. Então, assim, normalmente, quando a gente fala em TI, a maioria até das mulheres falam, nossa, Vanessa, eu gostaria de aprender programação, e outras falam, eu não eu gostaria de atuar na área, mas eu não gostaria de ser programadora, gostaria de atuar com outra coisa. Então, tem a parte de teste de software,
fora desenvolvimento, tem a parte de infra, tem rede, segurança. Então, assim, eu falo que tem várias sub-áreas dentro da tecnologia, não só programação em si, robótica também, que eu falo que toda essa parte de robótica, eu não tenho formação nisso, mas eu aprendi dentro de uma comunidade, um hackerspace na época. Então, assim, a gente tem todos esses eventos, essas comunidades, que também dão todo esse suporte de acordo com a área que você quer seguir. Não só programação, mas todas essas outras áreas que fazem parte de tecnologia. E se alguma professora, se alguém quiser levar um pouquinho do seu exemplo e também explicar um pouquinho mais sobre essas áreas para alunas, para alunos, como que faz? Pode entrar em contato comigo. O meu nome, as minhas redes sociais usam o meu nome e sobrenome, Vanessa Romankiv, e daí eu posso dar algumas dicas, a gente pode trocar ideia, eu posso compartilhar não só a minha história, mas a história de outras mulheres que a gente tem dentro do Tech Ladies, que também são da área de tecnologia, ou também outras mulheres que utilizam tecnologia para revolucionar suas áreas. Então, não precisa necessariamente ser só programadora, mas a gente tem mulheres que, por meio do conhecimento que adquiriu nos nossos eventos, aplica nas suas áreas. Então, é só me procurar como Vanessa Romankiv, que eu estou com esse nome nas redes sociais, contem comigo. Se alguém quiser também, eu posso passar o meu número pessoal. Então, eu falo, quanto mais informação, apoio a gente conseguir, ainda mais nesse momento, eu acho que é válido e totalmente necessário. Muito bom. Bom, Vani, eu agradeço a sua participação, eu agradeço a todos que assistiram do outro lado, né? E se vocês perceberem, né, que pessoas que não estão aqui nesse momento, podem encaminhe, né, por favor, esse nosso vídeo para que mais pessoas tenham acesso a essa informação, né, para que mais pessoas sejam impactadas. Então, boa noite para todo mundo, boa noite a todos e todas, e desejo um bom descanso. Vanessa, gostaria de deixar alguma mensagem final? Eu gostaria de agradecer você pela oportunidade e pela troca. E também, para quem quiser ou tiver qualquer dúvida, é só me adicionar nas redes sociais, mandar mensagem que eu vou responder. E bom descanso para todo mundo. E muito obrigada mais uma vez, Lu. Até a próxima semana com a próxima história de outra mulher inspiradora.